resiliência. Para a gente falar sobre essa palavra, eu quero convidar você a refletir sobre um texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio até ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aqui nós temos uma realidade que de alguma forma nos ajuda a ver algo bom que ocorre em meio às dificuldades da vida. Jesus mostra que os menos afortunados são mais gratos diante da vida e também sabem lidar melhor com a dor e as adversidades. Observando esse texto, é bom a gente se situar quando ele fala que Jesus foi para os arredores de Tiro e Sidom. Jesus já está quebrando aqui uma barreira cultural, porque os religiosos de sua época não faziam muita questão de visitar esses lugares. Mas Jesus vai para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom estavam localizadas na Fenícia, que hoje é atualmente o Líbano. Os habitantes dessas localidades, das cidades de Tiro e Sidom, não eram como os judeus que tinham um só Deus. Eles tinham muitos outros deuses. E por essa razão eles eram desprezados pelos judeus, que sentiam-se superiores em muito ao povo daquela terra. Mas Jesus vem para alertá-los de que a sua soberba pode resultar em perdição. Num texto que vem um pouco antes disso, nós lemos no capítulo 15, se você quiser voltar e acompanhar comigo o capítulo 11, versículo 21, você vai ver Jesus falando algo pesado para os judeus e citando essas cidades que nós estamos falando aqui, Tiro e Sidom. Mateus 11, 21 diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Presta bem atenção no que Jesus está dizendo aqui. Jesus está chamando a atenção daquele povo religioso, o seu povo judeu, e dizendo para eles que se em Tiro e Sidom, que era considerado uma terra de gente que não tinha compromisso com Deus, que não tinha uma aliança com Deus, Jesus está dizendo que lá, nesse lugar onde a religiosidade não era tão aflorada, lá naquele lugar havia pessoas com mais facilidade para receber o evangelho, para receber a mensagem de Deus, do que no meio daqueles que tinham por obrigação receber e conhecer a verdade do evangelho. Porque era gente que tinha contato com as revelações de Deus por meio dos profetas, por meio da sua vida religiosa. Mas Jesus está dizendo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para cidades como Corazim e Betsaida, que eram cidades de gente conhecedora da palavra. Agora eu quero citar também outros pontos aqui, no versículo 22, quando diz: uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi. Presta atenção, ela chama Jesus de Senhor, filho de Davi. Uma mulher que vivia num lugar onde não havia uma religiosidade em torno do Deus de Israel, essa mulher consegue ver Jesus na forma como ele era, um Senhor e também o Messias, o Filho de Davi. Ela reconhece em Jesus a sua soberania, a sua autoridade.
ela reconhece em Jesus como um enviado de Deus, coisa que o povo religioso lá de Israel não estava reconhecendo. Observe que os olhos dessa mulher estão abertos para a realidade espiritual daquele que está diante dela. E Jesus já poderia terminar a história ali e entregar para a mulher aquilo que ela estava pedindo, mas Jesus parece que permitiu que aquela mulher ensinasse princípios para os seus seguidores. E aconteceu isso. Veja só, ela chega diante de Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. E eu gostaria também de fazer uma observação nessa palavra aqui, endemoniada. Existem espíritos demoníacos, malignos, que conseguem influenciar pessoas. E isso muitas vezes começa com legalidade atribuída aos demônios por parte dos pais. Pais que tratam os seus filhos de forma errada, falando palavras que abrem legalidade para a ação de demônios. Por isso, preste muita atenção naquilo que você diz para o seu filho, para a sua filha. Porque o pai, a mãe, aquele que é superior ao filho e filha, ele tem uma autoridade, e as palavras ditas, carregadas de emoção e sentimento, elas podem sim abrir espaço para que demônios venham atuar na vida desses filhos. Agora, o contrário também é verdade. Palavras ditas de bênção, palavras carregadas de fé e de esperança na ação de Deus pode também influenciar muito na vida dos filhos. Então nós precisamos diariamente falar palavras abençoadoras para nossos filhos e filhas. Aliás, isso é um costume dos judeus. Os judeus têm por princípio e costume de estar constantemente proferindo bênçãos sobre os seus filhos, dizendo: eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha, você há de ser uma pessoa realizada, você vai ter sucesso nos estudos, você vai ter uma mente brilhante, você vai ter boas oportunidades, você vai crescer e se edificar, você vai prosperar, você vai ser um servo, uma serva de Deus. Façamos isso, porque as palavras podem sim influenciar para o mal ou para o bem. Então, que a gente possa proferir palavras de bênçãos para os nossos filhos. Agora, isso tem que ser carregado de um sentimento, de um desejo sincero. Nós não podemos deixar que isso se transforme numa coisa ritualística e sem sentido. Ficar só repetindo coisas assim também, sem nenhuma emoção, sem nenhuma fé, não vai adiantar de nada. Seguindo o texto no versículo 23, ainda do capítulo 15 de Mateus, nós temos: mas Jesus não lhe respondeu nada. E aqui eu preciso te fazer uma pergunta: como é que você reage ao silêncio de Deus? Porque nós, muitas vezes, vamos cheios de vontade, cheios de fé, cheios de esperança até Deus, como aquela mulher. Nós temos uma causa, temos uma necessidade, vamos até Deus cheios de fé, de esperança, mas de repente, Jesus não lhe respondeu palavra. Não bastasse o silêncio de Jesus, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Está aqui um aprendizado para mim e para você que somos seguidores de Jesus. Como é o nosso comportamento diante das pessoas que querem receber alguma coisa de Jesus? Será que nós somos incentivadores quando alguém quer se aproximar de Jesus? Será que a gente incentiva? Será que a gente abre as portas? Será que a gente se coloca como uma ponte ou a gente se coloca como um muro, como uma barreira? Porque, olha, foi isso que fez os discípulos aqui, ó. A gente às vezes tem o costume de olhar para a Bíblia e achar que todo mundo era muito santo, muito espiritual, muito certinho. Mas aqui, ó, os discípulos de Jesus, eles estão agindo numa carnalidade tremenda e numa falta de amor e misericórdia sensacional. Olha aí. Manda embora, porque vem gritando. Está incomodando a gente, Jesus. Nós estamos tranquilos aqui no nosso conforto, fazendo a nossa expedição, a nossa cruzada de fé e milagres, e essa mulher fica aí nos importunando, Jesus. Manda essa mulher embora, está enchendo as paciências.
Tá vendo aqui a reação dos seguidores de Jesus? Muitos de nós precisamos vigiar para que a gente não faça exatamente igual esses discípulos. Mas olha, deixa eu dizer para você, tem gente que faz isso hoje. Tem gente que sabe se comportar bem com pessoas de bem, bem alinhadas, bem vestidas. Quando chega alguém na sua igreja, né, com uma roupa boa, chega ali perfumado, cabelo penteado, especialmente quando desce daqueles carrões, é recebido de braços abertos, com um largo sorriso no rosto, um caloroso abraço, um aperto de mão. Agora, quando chega alguém maltrapilho, às vezes até cheirando mal, é porta na cara que essas pessoas recebem. Às vezes não no sentido literal, ninguém fecha a porta, mas os olhares, o desprezo, a falta de vontade, é como se fosse uma porta na cara daquele que vem para tentar se aproximar de Jesus. Que Deus nos livre desse tipo de atitude, porque isso não é de Jesus. E no mundo, ou você é de Jesus ou você é do diabo. Não tem essa questão de neutralidade. Diante daquilo que os discípulos falaram, Jesus completou dizendo: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus está reafirmando uma promessa de Deus, uma aliança que Deus fez com o seu povo, o povo de Israel. Deus fez uma aliança de salvação, de resgate desse povo. O próprio apóstolo Paulo depois vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Então Jesus está dizendo isso, olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiro para o povo judeu. Mas olha, diante de tudo isso, diante da afirmação de Jesus, que era a releitura das Escrituras, diante da barreira dos discípulos, dos seguidores de Jesus que tentaram fechar a porta na cara daquela mulher, diante do silêncio que o próprio Jesus fez para ela lá no versículo 23, veja o que a mulher fez no versículo 25. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. A mulher se joga aos pés de Jesus, de joelho, ela suplica. Eu acho que boa parte das pessoas já teriam desistido e ido embora depois dessas afrontas, dessas coisas que aconteceu. Mas essa mulher não foi embora. E aí no versículo 26, Jesus dá um checkmate, Jesus fala uma palavra que, se a pessoa não tivesse ido embora até aquele momento, essa seria a última palavra. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só o que Jesus está dizendo. Eu não posso tirar a comida dos meus filhos para lançar para os cachorrinhos. Tem gente que se incomoda com isso aqui, às vezes acha que Jesus foi grotesco, foi sem educação. Mas aqui, tanto em Mateus 15, 21, como também no Evangelho de Marcos, Marcos também cita essa passagem aqui no capítulo 7, versículo 27, observe que nenhum dos evangelistas, nem Mateus e nem Marcos, fizeram uma observação dizendo: olha, Jesus quis dizer isso, Jesus quis dizer aquilo. Isso era comum na cultura da época. Não soou estranho para aquele povo, para aquela pessoa, naquele momento. Porque se fosse algo que houvesse necessidade de ser explicado, o evangelista Marcos ou o evangelista Mateus teria explicado como João explicou lá naquele diálogo com a samaritana, no capítulo 4 de João, quando Jesus vai falar com o samaritano e a mulher fala uma palavra dura para Jesus. O evangelista João escreve: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então lá ele explica, se aqui não houve explicação é porque foi uma coisa comum. Por que era comum? Porque isso sempre foi pregado, que Jesus, o Messias, o enviado de Deus, ele viria para o povo de Deus. E aquele que não era povo de Deus, que não era judeu e que adorava outros deuses, que tinham a mistura de deuses, esse povo era tratado como um cachorrinho mesmo. Mas mesmo diante disso, essa mulher, disse ela, porém, verso 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Migalhas. Deixa eu dizer uma coisa. Algumas pessoas, quando não conhecem a Jesus, não tiveram uma experiência de conversão
Sabia que muitas dessas pessoas sabem valorizar tudo de bom que vem de Deus, coisa que muitos filhos dentro da casa de Deus não sabem valorizar? Sabia? Sabia que algumas pessoas que passam fome sabem o valor das migalhas e outros que têm pão em fartura na mesa não sabem? É mais ou menos igual a parábola do filho pródigo. Mas isso ocorre nos dias de hoje. Você está num ambiente carregado da presença de Deus. Você tem pessoas de Deus que te abraçam, que te ajudam a caminhar. Você tem homens e mulheres de Deus que pregam a palavra, que falam de Jesus. Você tem pessoas que se dedicam ao canto para adorar a Deus e levar a igreja à adoração e às vezes não valoriza. E aí uma pessoa de fora sabe valorizar as migalhas que caem da mesa do seu dono. E quando essas pessoas se comportam dessa maneira, Jesus não tem outra palavra para dizer. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante. Uma coisa muito importante nesse texto. Essa mulher suportou humilhação, suportou resistência. Essa mulher suportou uma grande prova de fé, tudo isso em nome da sua filha, porque lá na casa dela, ela tinha uma filha horrivelmente endemoniada que estava sofrendo muito. E agora eu quero convidar você a pensar numa coisa. Aqui, essa mulher tinha consciência de que tinha uma filha sendo atormentada por um demônio. Muitos pais, muitas mães estão fazendo corpo mole diante de Deus, estão ficando sem o seu milagre, estão ficando sem a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, porque estão com os olhos fechados, estão achando que está tudo bem com a sua família, estão achando que seus filhos e filhas estão nas mãos do Senhor e mal sabem eles que estão nas garras de Satanás. Satanás que tem entrado dentro das casas por meio de smartphones, de tablets, de computadores, por meio de mecanismos que os pais acham que são grandes presentes para os filhos. Eu me lembro de uma passagem onde um dos nossos irmãos pregou uma palavra falando da seriedade da invasão da pornografia dentro dos lares brasileiros, e aquele homem usado por Deus disse: preste atenção naquilo que os seus filhos e filhas veem na internet. Naquela noite, nós temos o testemunho de um pai que chegou em casa e resolveu olhar o histórico do celular da sua filhinha, de apenas 10 anos. E ao olhar o histórico do celular, essa filhinha já estava tendo acesso a vídeos e a imagens pornográficas que os pais jamais sonhavam que poderia chegar ao alcance dela com apenas 10 aninhos. Na semana seguinte, uma avó foi até a igreja para dizer que a sua netinha de 8 anos já estava também tendo acesso a esse tipo de conteúdo pornográfico através do celular, do smartphone. Muitos pais e mães não sabem, mas estão tendo a invasão de demônios dentro da sua casa por meio disso. Tenha curiosidade de verificar o celular, aquilo que o seu filho e filha usam, porque hoje está muito fácil. Hoje, basta você digitar uma palavra no buscador Google e você vai ter imagens de todos os tipos. E isso vicia, escraviza e faz com que pessoas, crianças, fiquem perturbadas. E aí você tem em casa uma filha, um filho perturbado, problemático, vai mal na escola, desrespeita as pessoas e você não sabe por quê. Talvez está sendo oprimido pelo diabo. E você pode ir até Jesus e buscar a libertação da sua família. Mas você precisa ter consciência disso, como tinha aquela mulher. E uma das maiores lições que aquela mulher nos dá é a lição da resiliência.
Essa palavra tem como seu significado direto a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. É o caso, por exemplo, da mulher quando tem um parto normal e de repente ela vai passar por um processo onde o seu corpo, depois de ter alcançado uma grande elasticidade, ele vai começar a retornar à sua forma natural. Isso é a resiliência. Mas a resiliência também tem sido interpretada como a capacidade que o indivíduo tem de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Um choque, um estresse, algum tipo de evento traumático, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico. Ou seja, pessoas que passam por situações traumáticas sem surtar. Por quê? Porque elas procuram encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Tem pessoas que foi criado dentro de uma bolha. Papai e mamãe fez tudo. Papai e mamãe nunca deixou levar um tombo. Papai e mamãe cercou de todos os cuidados. Aí o que acontece? Essa pessoa, quando sai do colo do papai e da mamãe e vai para o mundo, no primeiro tombo ela entra em pânico. O primeiro arranhão faz com que ela desista de seguir em frente e de aprender a andar. Por outro lado, pessoas que o pai e a mãe permitem que ela se submeta a desafios, a privações, a situações adversas, essas pessoas vão ganhando força e vão desenvolvendo capacidade para lidar com a dor, com o sofrimento. Logo, serão pessoas que vão conseguir enfrentar a vida com mais facilidade, não vão cair no primeiro problema, na primeira adversidade. Resiliência é isso. Quando você está diante de uma dor, de um sofrimento, de um problema, ao invés de você surtar e você entrar em pânico e parar, não. Você para, respira, pede ajuda de Deus e Deus te ajuda a sair daquele problema e enfrentar a vida. Porque é isso que Deus quer, que nós aproveitemos as adversidades, os traumas, as tribulações, para que nós cresçamos, para que nós avancemos mais um degrau. Essa foi a lição que essa mulher deu aos seguidores de Jesus. Mesmo passando por tudo aquilo, ela seguiu em frente e abraçou o seu milagre. Chegou em casa, a sua filhinha estava curada, porque grande é a sua fé. Querido Deus, Pai de bondade, graça, misericórdia, eu quero pedir que nesse domingo o Senhor nos ajude a passá-lo refletindo sobre a necessidade que nós temos de aprender com a dor, com o sofrimento, com a adversidade, inclusive a sermos mais agradecidos, a termos um coração grato para com o Senhor. Porque Deus, o Senhor é bom, a tua misericórdia nos alcança todas as manhãs. O Senhor nos dá condições de viver uma vida, ó Pai, muito melhor do que tantas outras pessoas que nasceram no meio do sofrimento, das privações, sem os seus membros, faltando-lhe órgãos no corpo, e essas pessoas às vezes conseguem demonstrar a nós, ó Pai, que não desistem da vida, que lutam por ela, que vão à frente. Meu Deus, em nome de Jesus eu clamo para que o Senhor atue na vida de cada um de nós, nos ajude a ser resilientes, nos ajude a ser pessoas que crescem com os problemas e não surtam diante deles. Nos ajude, meu Deus, a sermos agradecidos por aquilo que o Senhor nos deu. Nos ajude, ó Pai, a desenvolver essa capacidade de enfrentar as lutas sem negar a fé, sem ficar choramingando pelos cantos e deixar a vida nos engolir. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a crescer diante da crise, que o Senhor nos ajude a sermos cristãos que dão um verdadeiro show de esperança e fé para o mundo que não te conhece. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, não esqueça de dar um joinha se você gostou. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, só clica no botão inscrever-se, ativa o sininho para você receber as notificações. Gente, eu preciso que você ative esse bendito sininho,
porque muitas vezes ele não avisa quando a pessoa não ativa esse sininho aí, tá bom? Você olha no canal aí, muitas pessoas não estão recebendo as notificações porque esqueceram desse bendito desse sino. Então aperte aí e me ajuda, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus.